Olá, sejam bem-vindos à nossa live da leitura do Evangelho de hoje. Vamos prosseguindo aqui nesse sábado para finalizar o capítulo 10 do Evangelho. Que tem o título Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então a gente se encontra aqui mais uma vez, buscando trazer a mensagem do Evangelho e de forma que possamos bem compreendê-la, possamos bem entendê-la para aplicar em nossas vidas, porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem para ação, é uma mensagem que a gente precisa aprender a aplicar, precisa aprender a colocar em nossas vidas, né, como prática cotidiana. O Evangelho não é só um conhecimento teórico, o Evangelho não são apenas palavras que precisamos memorizar ou internalizar. O Evangelho ele é a própria atividade, ele é a própria vida de Jesus, ele é um exemplo vivo, portanto, né, de Jesus para as nossas vidas, e esse exemplo precisa ser seguido também com a nossa prática, com as nossas ações diárias, as nossas ações perante as pessoas, perante nós mesmos, de forma que isso integre o nosso ser, né, nos ajudando a nos melhorar a cada dia, nos ajudando a modificarmos aquilo que é necessário modificar, para que possamos ser como Jesus espera que nós sejamos, né, cumpridores das leis de Deus, em harmonia, portanto, com essas leis de Deus, porque quando nos harmonizamos com estas leis, quando nos harmonizamos de certo modo com o universo, com a vida, tudo para nós passa a funcionar de forma mais fluida, de forma melhor, de forma mais suave. É claro que a gente sempre coloca aqui que não existem facilidades, né? A vida é trabalho, a vida exige esforço, exige sacrifícios, mas quando nos harmonizamos com as leis de Deus, tudo isso acontece de uma forma tão mais leve, né, que a gente passa a perceber o mundo de outra forma, passa a ser mais fácil suportar as provas, passar por todas as dificuldades e as lutas que nós precisamos passar. É preciso, de certo modo, estar preparado para entender isso, né? Para captar essa sutileza que a vida nos coloca, mas quando a gente consegue fazer isso, realmente o efeito em nossas vidas é muito interessante, é muito bom. Então, a convocação que Jesus nos fez, né, ou a recomendação de vigiar e orar, é uma recomendação muito importante para atingir esse fim, né? Quando a gente se conserva em oração, quando a gente coloca a oração nas nossas vidas como uma prática diária, quando a gente vigia os nossos atos, quando a gente vigia os nossos pensamentos, isso passa a ser algo constante para todos os instantes, para todos os momentos, né, da nossa existência. E, como disse, o efeito passa a ser observado, passa a ser percebido de uma maneira em que a gente, de certo modo, se surpreende, né? Então é realmente algo que precisamos fazer para melhorar as nossas vidas, para trazer uma condição de vida, né, de sobrevivência nesse plano, né, de passagem para esse plano material melhor, né? Então a gente deve realmente pensar sobre isso e agir dessa forma. Bom, mas dando início formalmente ao nosso Evangelho de hoje, vamos fazer a nossa prece inicial, nossa prece de abertura, para que possamos nos harmonizar, serenar as nossas mentes e entrar em conexão com o alto, com Jesus, já que vamos aqui estudar o seu Evangelho. E
tendo a imagem, aquela imagem que nós costumamos ter de Cristo, né? A imagem de Jesus que nos vem à mente, né? Trazendo essa imagem agora para o momento, a gente eleva os nossos pensamentos, pensa na presença de Jesus aqui ao nosso lado, para agradecer a Deus pelas nossas vidas, agradecer pela nossa existência, agradecer pelo hoje, pelo aqui, pelo agora, e também por tudo que passamos para chegar até este ponto. Agradecer por este Evangelho que Jesus nos deixou como lição de vida, como guia, como instrução para a nossa existência, e agradecer assim pela oportunidade de podermos praticá-lo, de colocá-los em nossa vida e melhorarmos a nós mesmos e a todos que estão perto de nós. E rogamos a Deus, né, que nesse instante nos inspire, nos ilumine, nos auxilie na compreensão da mensagem de hoje, a fim de que isso se torne luz em nossas vidas e esta luz ilumine os nossos caminhos para que possamos bem escolher, bem decidir as nossas ações, os nossos destinos, as nossas palavras, né, diante de Deus e diante de todos os nossos irmãos. Que assim seja. Bem, hoje a gente finaliza o capítulo 10, item 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse item começa com uma pergunta, né, a qual foi dada uma resposta por São Luís. Diz assim: há casos em que seja útil revelar o mal de outrem? E a resposta é: essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em fazer conhecê-las. Mas, se podem causar prejuízos a outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais que um homem caia do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Mensagem de São Luís, dada em Paris, no ano de 1860. Bem, é uma mensagem curta, mas que tem uma importância muito grande para nós, no nosso cotidiano, portanto, né? E o próprio São Luís, na mensagem, diz: essa questão é bem delicada. E realmente é bem delicada. Ela nos traz alguma dificuldade, eu diria que não apenas de compreender a mensagem, porque a mensagem até que a gente consegue compreender sem maiores dificuldades, mas ela traz uma grande dificuldade de aplicação, dificuldade de saber como eu vou agir diante de uma situação em que eu esteja vendo o mal em outrem, né, o mal sendo praticado por outra pessoa, e se eu devo ou não revelar este mal, se eu devo ou não torná-lo conhecido. Então essa é a dificuldade. Saber se realmente aquilo que está acontecendo pode ou não, né, ser conhecido ou dar, se podemos ou não dar conhecimento a outras pessoas. Mas ele mesmo nos orienta, ele mesmo nos dá os caminhos para isso, né? Ele diz o seguinte: devemos apelar para a caridade bem compreendida. Portanto, trata-se de uma questão de caridade, né, com a outra pessoa. Aquela que está errando, aquela que está praticando de alguma forma o mal, precisa da nossa caridade. Não, a caridade não é apenas para os bons, na verdade. A caridade ela termina sendo mais necessária para as pessoas que erram. Elas são mais credoras, elas são mais necessitadas da nossa caridade do que aquelas pessoas que não erram, aquelas pessoas que procuram agir sempre no bem, estão sempre fazendo o bem. E isso às vezes é difícil de entender, porque há uma...
não diria assim um senso comum, mas há uma visão por parte de muitos de nós de que quando uma pessoa erra, ela precisa ter o seu erro apontado, ela de certo modo deve ser execrada, ela precisa ser exposta, né? Para que, como se isso fosse a forma mais pedagógica de lidar com o erro de alguém, né? Essa última parte desse capítulo fala da indulgência, e há uma passagem que diz que a indulgência atrai, acalma, reergue, né? Portanto, mais do que acusar, mais do que maltratar, mais do que expor o erro, né? Porque isso, na verdade, não serve exatamente para corrigir a pessoa, mas serve para deixá-la pior, para criar alguma revolta, para afastá-la, para fazer com que aquela situação que poderia ser corrigida termine às vezes se acentuando. Mais do que isso, a gente precisa compreender ou procurar compreender o que levou a pessoa a chegar onde chegou, por que ela agiu daquela forma. E para nós é muito difícil sabermos isso, entendermos isso. A gente não consegue compreender porque a gente não conhece toda a história de vida de uma pessoa. A gente olha, vamos dizer assim, um retrato da sua vida, um instantâneo, que foi aquele ato que ela praticou. Mas não conhecemos toda a sucessão de acontecimentos, de eventos que passaram pela vida daquela pessoa, que fizeram com que ela chegasse até onde chegou, que fizeram com que ela praticasse o ato que praticou. E isso, Deus é quem sabe muito melhor do que nós, e Deus é quem utiliza para julgar, né? Para medir a responsabilidade daquela pessoa, né? Até onde ela agiu, como é que ela chegou até aquele ponto, né? E não nós não sabemos. Então nós precisamos, de certa forma, ser o mais indulgente possível para que a gente, no lugar de derrubar uma pessoa, para que a gente consiga ajudá-la a se reerguer. Então, todos nós temos imperfeições, né? E essas imperfeições, às vezes, são prejudiciais apenas a nós mesmos. A gente termina causando mal muito mais a nós do que aos outros. Porque aos olhos de muita gente, claro, né, aquilo que se faz de errado pode prejudicar os outros, como de certo modo pode trazer às vezes um incômodo ou um orgulho ferido, um amor próprio ferido, né? Mas em geral, uma pessoa que comete os erros, ela causa mais prejuízos a si mesmo do que aos outros, ainda que tenha havido algo que você possa considerar que tenha sido, mas me machucou, me ofendeu, né, me enganou, coisas dessa natureza, coisas que passam, né, por essa linha. Então, normalmente não há utilidade, não há interesse em divulgar esses erros. Erros muitas vezes comuns, erros muitas vezes pequenos, né, mas que hoje em dia são comumente expostos. A gente tem uma facilidade muito grande de entrar em contato com um grande número de pessoas. As redes sociais, a internet, né, sites, blogs, etc., nos servem como ferramenta para isso, né? E às vezes o que acontece? A gente utiliza essas ferramentas para dar vazão a uma informação, a uma notícia de alguém que tenha cometido um erro, porque simplesmente a gente quer divulgar aquele erro para que aquela pessoa de algum modo receba uma lição. Pelo menos esse seria o senso comum para situações como essa, né? Então, uma pessoa que tenha faltado com uma obrigação, com um pagamento, a pessoa que tenha vícios, a pessoa que tenha feito uma traição, vemos muito essas coisas serem divulgadas, né? Um casal que, eu falo isso por conta de uma coisa recente que vi, né? Uma pessoa que era
que é uma pessoa socialmente exposta, famosa, como se diz, que divulgou o porquê do fim do relacionamento, né? Expondo tudo que o outro havia feito portanto, dando amplo conhecimento do erro do outro, né? Isso, obviamente, diante do que a gente está lendo aqui no Evangelho, não é a melhor atitude, não é o melhor caminho, né? Era algo que poderia ter ficado restrito àquela pessoa, mas que terminou sendo divulgado por um interesse que às vezes não conseguimos nem alcançar, porque vai muito além do que a gente simplesmente toma conhecimento por uma rede social ou mesmo pelos meios de imprensa, né, pela mídia que está divulgando, que está interessado nessas notícias, né? Então, é um exemplo. Outros casos também já aconteceram de divulgação de pessoas que tinham certos créditos, digamos assim, financeiros, e divulgaram: fulano não me pagou, está me devendo, né? Então, é justamente sobre esses pontos que essa passagem do Evangelho, na verdade, dessa mensagem de São Luís, vem nos trazer. Essas questões que são pequenas, né, são situações que prejudicam mais a própria pessoa do que aquela que está divulgando. Há utilidade em divulgar isso? Há utilidade em divulgar uma falta de pagamento, uma traição, um vício de alguém? Né? Não há utilidade. Isso não ajuda. Isso não reergue a pessoa, isso não permite que ela se refaça. Na verdade, termina afundando mais a pessoa, porque aquilo vai fazer com que muitas outras pessoas tomem conhecimento do erro, da falta, aumente as críticas e venham outras cobranças e outras situações que são consequência daquilo que foi iniciado a partir da divulgação do mal, né, utilizando essa expressão que o Evangelho nos trouxe, e gera uma reação em cadeia muito negativa. Então, nesse ponto, né, a gente precisa analisar bem, né? Será que existe utilidade em divulgar uma informação sobre uma pessoa que vai desaboná-la, que vai mostrar uma falha dela, uma falta que ela cometeu? Será que aquela pessoa cometeu só aquela falta, ou se ela comete várias outras faltas ou com várias outras pessoas? Porque é diferente quando alguma coisa vai prejudicar o interesse da maioria, como a mensagem nos fala. Se eu estou tentando evitar um mal que se alastre para muitas pessoas, né? Como às vezes um golpe que vem sendo aplicado para enganar pessoas, para iludir as pessoas, um indivíduo que tem uma prática de aliciar outras pessoas, às vezes a intenção não é apenas financeira, mas por questões pessoais, né? Então, é preciso analisar qual a extensão do dano que vai ser provocado, né? Isso é importante, porque quando a gente analisa isso, a gente pode diferenciar, né, se há interesse ou não, se há utilidade ou não. É claro que julgar isso não é fácil. É claro que a visão de uma pessoa não vai ser a mesma de outra quanto a uma mesma situação. Mas se a gente tiver bem orientado, se a gente tiver uma boa base, uma instrução segura a respeito disso, a gente vai ter uma maior probabilidade de acerto. Então, o Evangelho para nós serve para nos orientar em diversas situações da vida, e nessa não é diferente, né? Então, se a gente tem como premissa a caridade, a indulgência, o perdão, essas premissas vão fundamentar a nossa decisão diante dessas circunstâncias, né? Se a gente tem isso em mente, a gente deve entender que mais vale o meu perdão, mais vale o meu silêncio, a minha indulgência em relação ao erro do outro, do que a divulgação de uma falha que vai levar uma pessoa à execração pública, que vai fazer com que aquela pessoa seja ridicularizada, que seja exposta de uma maneira muitas vezes até injusta, né?
Repito que não é fácil a gente julgar, a gente saber os motivos que levaram a pessoa até aquele ponto. Há toda uma história de vida pregressa que faz com que uma sucessão de acontecimentos leve uma pessoa até uma ação dessa que cause o mal, né? Que cause prejuízo. E repito também, apenas Deus é quem sabe toda a nossa história de vida, apenas Deus é que conhece todos os nossos passos, todos os nossos pensamentos, tudo que nós vivemos longe dos olhos das outras pessoas, tudo que nós passamos, sofremos, todas as nossas experiências. Então, para nós é muito difícil julgar e saber acertadamente, né, quando divulgar e quando não divulgar. Então, lá no finalzinho, na mensagem vem dizendo que é preciso pesar as vantagens e os inconvenientes, né? Então, é algo que cabe a nós, é nossa responsabilidade quando temos a informação, quando conhecemos aquilo que foi feito de errado, pesar, né, as vantagens e os inconvenientes. E, como disse, para que eu faça isso, né, para que eu pese, para que eu identifique quais são as vantagens e quais são os inconvenientes, eu tenho que ter fundamentos para isso, né? E se eu quero ser alguém que procura fazer a justiça, que procura agir no bem, que procura praticar a caridade, né, eu tenho que ter esses princípios, esses fundamentos para a minha decisão. Vai ser muito difícil tomar uma decisão completamente acertada. As nossas imperfeições, tudo aquilo que a gente tem como um conjunto de crenças, como convicções que a gente carrega ao longo da vida, influencia muito no que estamos decidindo. Não bastasse isso, nós também somos muito influenciados atualmente pelo que os outros estão fazendo, já que o tempo inteiro tomamos conhecimento dessas notícias, né, que mostram que alguém fez isso ou aquilo, está divulgando os erros, está divulgando as falhas, e de certo modo termina sendo um estímulo para que outras pessoas ajam da mesma maneira, né? Então isso de alguma forma vai contaminando as pessoas, vai fazendo parecer que é o normal, que é o correto, que isso é aceito, né? Quando na verdade, se a gente se fundamentar pelo que está acontecendo, pelo que está sendo divulgado pela internet, pelas redes sociais, a gente não está tomando por base fundamentos cristãos, a gente está tomando por base fundamentos dessa vida material que vivemos atualmente, do mundo que vivemos atualmente. E aí a gente precisa entender que trata-se de uma escolha. Eu vou escolher seguir o quê? Eu vou escolher utilizar quais bases, quais fundamentos para a minha vida. Os fundamentos ou as bases que me foram apontadas pelo Evangelho, né? Por Jesus, que viveu há 2000 anos atrás, dando-nos o exemplo de como proceder. Portanto, Jesus que queremos ter como exemplo nas nossas vidas? Ou é o que estamos vendo hoje nas redes sociais, na internet, de uma forma geral, que nos serve de exemplo de como agir, de como viver nos dias de hoje? É, portanto, uma escolha. Então, essas decisões que devemos tomar, se vamos revelar o mal de alguém ou não, pesar as vantagens e os inconvenientes, isso é resultado de uma escolha. E como eu vou escolher? O que eu vou utilizar, né, na minha escolha como norte, como guia para mim? Esse é o ponto de reflexão. Isso é o que São Luís quis nos mostrar. Tá? O Evangelho ele tem 2000 anos. Jesus passou por aqui há 2000 anos atrás. Mas é sempre atual. As leis de Deus são imutáveis. Elas são atemporais. Então, o que serve hoje
já servia 2000 anos atrás, e certamente, voltando mais na história, também já servia, porque as leis são as mesmas, e no futuro, não importa quantos séculos, quantos milênios nós avancemos, essas regras continuarão as mesmas. A necessidade de caridade, de indulgência, de perdão, continuará presente em nossas vidas. Então, é muito comum realmente essa prática de expor os erros, de expor o mal, de expor as falhas. Mas isso não é aquilo que Jesus nos ensinou. É difícil, eu sei. É bem complexa a situação, porque envolve muitos fatores, envolve muitos interesses, envolve muitas pessoas. Daí a complexidade da situação. Mas se temos uma boa base, um bom fundamento, se torna um pouquinho menos difícil decidir a respeito disso. De certo modo, precisamos preferir não divulgar o mal. Precisamos preferir evitar a divulgação, fazendo, portanto, com que não haja uma exposição desnecessária, não se divulgue aquilo que só causa prejuízo, só causa dor, só causa novas misérias, novos erros. Nós precisamos compreender que devemos ser propagadores do bem, propagadores de boas notícias, de bons exemplos. Se a gente fizer isso, a gente vai contribuir para uma melhoria geral. A gente vai contribuir para que as pessoas se sintam melhores, se sintam estimuladas a fazer o bem. Essa é a ideia por trás de várias e várias mensagens que são trazidas aqui no Evangelho. Então é isso que a gente hoje precisa ter como ponto de reflexão. Não colocar os erros, não colocar o mal, as falhas das pessoas em praça pública, utilizando uma expressão comum. Hoje em dia, mas a praça pública, na verdade, é a internet. É a rede mundial de computadores, é aquilo que nos liga ao mundo inteiro, é aquilo que nos permite alcançar um grande número de pessoas e fazer com que qualquer tipo de informação, qualquer tipo de mensagem se espalhe rapidamente pelo mundo. Então o Evangelho está sempre atual, está sempre presente na nossa existência, porque são leis imutáveis, repito. Então era isso, meus amigos. A gente não tem facilidade nas nossas vidas, mas a gente tem boas orientações. Meu amigo Osni, um grande abraço para você. Sempre muito bondoso nas suas colocações. E a gente realmente procura ou precisa pelo menos tentar e se esforçar para fazer o bem, se esforçar em fazer o bem, se esforçar em ser melhor a cada dia, porque a vida é assim, a vida é uma luta constante, a vida é uma oportunidade de estarmos sempre agindo da melhor forma possível. E eu vou repetir aqui o que disse lá no início, Precisamos estar em harmonia com as leis da vida, com as leis de Deus. Quando nos harmonizamos com essas leis, tudo se torna melhor, tudo se torna mais leve e de algum modo mais fácil. Essa mensagem de hoje, por exemplo, é uma mensagem que nos coloca diante dessa possibilidade. Quanto menos eu divulgar o mal, eu expuser as pessoas, mais as coisas podem se desenrolar tranquilamente, calmamente, e isso pode contribuir, sem dúvida, para a melhoria de todos nós. Bom, então vamos encerrar a nossa participação, nosso Evangelho de hoje, fazendo uma prece final. E mais uma vez agradecendo a Deus, a razão de todos nós estarmos aqui, a razão da nossa existência, o nosso Criador,
a inteligência suprema do universo que comanda, preside, que estabelece as leis que devemos seguir e com a qual devemos nos harmonizar. Gratidão em nossos corações é algo que precisamos ter. Gratidão a Deus, a Jesus, é o que expusemos e que expomos agora. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse Evangelho. Muito obrigado pelo dia de hoje, por essa interação que nós acabamos de ter. E rogamos a Deus, rogamos a Jesus, mais uma vez, que nos ilumine, que esteja presente com todo o amor, toda a paz em nossas vidas e que nós possamos ser aptos a assimilar essa luz, essa paz, para refleti-la para nossos irmãos, para nossos companheiros de jornadas, para nossos amigos, nossa família, para todas as pessoas, mesmo aquelas que não conhecemos. Que Deus esteja presente no dia, hoje, agora e sempre, na vida de cada um, de todos nós, todos vocês que nos assistem agora, que participam, que buscam a mensagem de Jesus e todas as pessoas com quem convivemos aqui nesse mundo, para que possamos juntos nos darmos as mãos espiritualmente e que essa corrente do bem seja, portanto, o móvel do novo mundo que todos nós esperamos, um mundo de paz, de amor e de fraternidade. Que assim seja. Então, obrigado a todos vocês que estiveram aqui presentes e amanhã às 9 da manhã, mais uma vez, será dada continuidade a esse trabalho do Lar Espírita Casa do Samaritano. Aguardamos vocês com outro companheiro que estará aqui presente para apresentar a live. Tchau, um bom sábado, um bom final de semana e até a próxima.